Muito alegre porque dessa mensagem trazer uma alegria no meu coração. Há 5 anos atrás eu tive uma experiência de ouvir algo que o Senhor colocou no meu coração. E eu ouvi no finalzinho de novembro. No final de novembro eu ouvi isso. E todas as vezes quando chega novembro, que vai chegando o final de novembro, eu começo a reviver isso no coração, eu começo a sentir de novo no coração, e todo ano eu começo a sentir isso. Mas este ano está sendo diferente por 2 coisas. Pela intensidade que o Senhor está falando no meu coração sobre isso. É a primeira vez nesses 5 anos, 2020 e 2025, que eu sinto isso com muita intensidade, muita mesmo. E é a primeira vez que eu senti vontade de compartilhar a igreja. A primeira vez que o Espírito Santo veio e disse assim, agora compartilha. Isso precisava ser feito dentro de novembro. Semana passada, sexta-feira teve a festa da multiplicação. E eu e a minha esposa, a gente não ia fazer a célula semana passada, a gente ia daqui da festa da multiplicação, nós iríamos para casa. E eu queria muito compartilhar com a minha célula isso, com a minha célula e com a igreja. E aí a minha esposa disse assim, não, Tiago, nós vamos fazer a célula quinta-feira. Eu disse, olha, a oportunidade quinta-feira de falar antes que terminasse o mês de novembro. E assim eu falei, compartilhei um pouquinho com a célula na quinta-feira. E quando terminou quinta-feira, eu fiquei assim, Senhor, não vai dar para ministrar para a igreja antes que termine novembro. Não vai dar, igreja, porque não era eu que queria ministrar, o pastor ainda está se recuperando, descansando, e o pastor e a pastora são dignos, pastor, de todo descanso. Da obra que vocês fazem, até no descanso o Senhor está cooperando com a obra. Aleluia. E aí quando foi ontem, sábado, já eram as 10h30 para 11 horas, eu recebo uma mensagem do pastor. Uma mensagem de áudio. Você visualiza e sabe que é uma mensagem de áudio. E eu fiquei pensando, não, o pastor não vai me chamar uma hora dessa para comer uma pizza. Pastor, Espírito Santo, toque. Estamos abertos. Mas quando eu abri o áudio, era o pastor convidando para ministrar hoje, no último dia de novembro. Por isso eu estou alegre de poder fazer a vontade do Senhor, crendo que não há casos, crendo que não há, me fugiu a palavra aqui, coincidências, quando se trata de favor do céu. O que há é provisão. O Senhor já tinha provido para que estivéssemos aqui nessa noite. Aleluia! Povo de Deus, há 5 anos atrás eu estava dentro de um trem. E a estação que eu descia era a estação que é mais próxima da minha casa. E eu sempre descia nessa estação que é mais próxima da minha casa. Sempre, sempre, sempre. Mas na última segunda de novembro, eu estava voltando para casa no trem quando o Senhor disse algo no meu coração. Ele disse assim, Tiago, desça na próxima estação. E ali imediatamente amém, vou descer na próxima estação. A próxima estação ficava longe de casa para voltar a pé e não tinha rota de ônibus. A primeira coisa que me veio em mente foi, deve ter alguém lá na próxima estação, precisando ouvir falar de Jesus. Esse é o nosso primeiro pensamento, quando o Espírito dá um comando diferente, a gente pensa, tem alguém para evangelizar, tem alguém para falar do amor de Deus. E assim eu fui, desci na próxima estação, e eu saí procurando, e olhando, o Senhor vai mostrando, mostra o rosto, mostra quem é, a vestimenta, se é homem, se é mulher, e fui indo para casa. Quando eu me espantei, eu já tinha chegado em casa e não tinha aparecido ninguém. E então eu comecei a pensar, então foi um livramento que o Senhor me deu. Não era para me ter descido lá na estação que eu sempre desço. Então o Senhor me livrou de algo. Fui para casa quando fui à noite, ainda fiquei desconfiado se realmente era isso. E eu fui orar. Senhor, mas por que o Senhor me fez descer na próxima estação?
Foi aí que o Senhor falou algo comigo. Segunda-feira de novembro, última semana de novembro. O Senhor disse assim: antes que termine essa estação, eu quero te lançar para a próxima estação. Igreja, é a primeira vez que o Senhor colocou no meu coração para falar dessa mensagem. Por isso que eu creio nessa noite que o Senhor quer te preparar para que tu seja lançado e projetado para a próxima estação antes que essa estação termine. E é sobre isso que nós vamos falar, se preparando para a próxima estação. Nós não precisamos esperar a virada de ano, é comum. O mês de dezembro ele é sempre mais agitado, às vezes nós tiramos o pé do acelerador, nós vamos esfriando algumas coisas da igreja, às vezes até não queremos ir para a igreja, mas esse ano vai ser diferente. Esse ano eu creio que o mês de dezembro vai ser pisar fundo no acelerador, aleluia? Isaías 42, Isaías 42, no versículo 9. Tem como projetar aqui? Todo mundo encontrou? Aleluia. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e coisas novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês, a nós. Aleluia. Povo de Deus, a nossa vida ela é formada de ciclos. Ela é cíclica. As coisas vão acontecendo em ciclos e às vezes nós nem percebemos esses ciclos. São ciclos naturais, por exemplo. Você foi filho, você é esposo ou esposa, aí você é pai e mãe, e você é avó e avós. Esse é um ciclo natural da vida, que acontece muitas vezes nós nem percebemos. Às vezes nós falamos que não estávamos esperando a mudança de ciclo, mas é algo que já é esperado para todos nós. Então esses ciclos, naturalmente, eles vão mudando na nossa vida, até chegar ao último ciclo, que é o findar da nossa vida. Também tem os ciclos relacionais, que diz respeito a relacionamento. Pessoas entram e saem nas nossas vidas. Nós entramos e saímos da vida das pessoas. Esse ciclo ele é comum. Ele acontece, todo ano você conhece pessoas novas. Todo ano alguém que você conhece vai para longe, se afasta um pouco. Isso é um ciclo natural dos relacionamentos que acontecem na nossa vida. Também nós temos ciclos geográficos. Quem aqui já se mudou esse ano de geografia, de casa, de lugar, de cidade? Isso acontece na nossa vida. Ciclo geográfico, nós mudamos, começa um ciclo em um lugar, inicia e começa outro em outro lugar. Isso é normal, é claro, mas tem um ciclo, que é o ciclo espiritual. Mas é esse ciclo que muitas vezes nós negligenciamos. E é o ciclo mais importante que há em nós. Porque todos os outros ciclos são coisas externas. Todos os outros ciclos são alteração de estado para outro. Eu era filho, agora eu sou marido, agora eu sou pai. É uma alteração de um estado para outro. Eu conheci alguém, alguém me conheceu, uma alteração de relacionamentos, de conhecimento de uma pessoa para outra. A geografia é uma alteração de lugar apenas, mas quando falamos de coisas espirituais, de ciclo espiritual, é diferente, porque é diferente daquilo que é externo, aquilo que é interno, ele é gerado. O novo ciclo, ele é gerado na vida do crente. E por que ele é gerado na vida do crente? Porque em nós habita o Criador de todas as coisas. O Espírito Santo habita em nós. E tudo aquilo que é criado e gerado espiritualmente alcança todo o nosso ser. Mudanças externas alteram aquilo que é externo.
Um filho, ele pode se tornar pai e nada mudar no seu interior. Ele pode casar, uma moça pode casar e nada mudar no seu interior. Mas as mudanças espirituais que ocorrem em nós, altera todo o nosso ser por completo. Por isso é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, se preparando para essa transição, entendendo que o Senhor está nos chamando para viver algo com muita intensidade. Lembra que eu falei que é a primeira vez que eu sinto intensidade nisso, como eu ainda não senti? Talvez você é alguém que se planeja para a virada do ano, esse próximo ano, e começa as metas, aleluia, somos assim. Glória a Deus, porque somos assim, porque isso traz esperança no nosso coração. Mas quantos de nós conseguem terminar o ano vivendo as metas que prometemos? Poucos de nós conseguem fechar o ano zerado naquilo que prometemos. Por isso que eu creio que nesse ano, amados, há um mover sobre os céus, liberando intensidade no nosso coração. Há um mover sobre os céus do Espírito Santo, um favor sobre a tua casa, te chamando para uma mudança de ciclo. Eu ia falar ano, mas eu não quero me prender a datas, porque senão nós vamos pensar que é para o ano e somente para 2026. Não! Não é para um ano, para um dia, não é para uma data, porque o Cronos não funciona para Deus. E é aí que nós nos atrapalhamos, porque queremos contar os nossos dias pensando que é da mesma forma que o Senhor conta. E talvez você já é um homem velho, mas é como se fosse uma criança para o Senhor, porque tu não aprendeu a contar os teus dias. Por isso que essa mensagem não é sobre uma virada de ano, não é sobre 2026, mas é sobre um ciclo, que precisamos entrar verdadeiramente nele, porque o Senhor está nos chamando. É diferente, amados. É diferente quando nós vamos fazer algo e quando alguém nos chama para fazer algo. É completamente diferente, porque a mensagem aqui é de o Senhor dizendo: eu estou contando com você, é por isso que eu estou te chamando. Por isso que eu creio, deposite intensidade no teu coração. Essa palavra intensidade, ela é muito confusa, a gente acha que quer fazer mais coisas. Intensidade no que diz respeito ao espiritual é estar mais perto do Senhor. E por isso nós vamos ouvir algumas coisas. Reconhecendo o fim de uma estação. Mas quem anda de trem, quando o trem está chegando perto da estação que ele vai parar, ele anuncia: próxima estação, Imperatriz. E aí você sabe aquela estação. E nós precisamos reconhecer em nós quando uma estação, um ciclo espiritual está terminando. E deixa eu falar para você, Marcos 2, 22. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho romperá os odres, e tanto o vinho quanto os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos. Por isso é necessário reconhecer quando o odre já está velho, quando a estação já está chegando ao fim. É necessário entender quando o ciclo espiritual já está terminando na nossa vida. E um dos primeiros sinais é a estagnação espiritual. Eu não falei de frieza espiritual. Eu falei estagnação espiritual. Talvez você pode até ser um homem ou uma mulher de oração. O teu coração pode não ser frio espiritualmente, mas tu já está aí há tanto tempo, que isso se tornou para ti um lugar de conforto. Tu canta as mesmas músicas.
tu lê o mesmo livro, tu prega a mesma mensagem, ainda que seja com fervor, mas tu estagnou, tu parou. Tiago, mas como eu posso estar parado, estagnado espiritualmente com muito fervor? É porque tu está medindo o Senhor com a tua régua. Se tu pensa que tu está queimando de paixão pelo Senhor Jesus, Ele está dizendo, ainda tem um nível maior. Por isso aqui a mensagem não é para quem esfriou ou não, é para quem já está parado há muito tempo no mesmo lugar espiritual. Eu só faço jejum quando a igreja diz que tem jejum. Eu só faço campanha quando a igreja diz que vai começar a campanha. Mas na campanha eu sou fervoroso. No jejum eu sou disciplinado. Mas tu parou espiritualmente, tu estagnou no mesmo lugar. Por isso, olha para você, amados. Nós estamos falando de coisas espirituais, mas tudo aquilo que é gerado no espírito é manifestado de forma natural. Tu parou naturalmente também. Tu estagnou no mesmo lugar também. Este é o primeiro sinal. Está parado no mesmo lugar. Eu não estou falando de movimentos físicos. Eu estou falando, tu estás fazendo a mesma coisa há tanto tempo. Tu já é especialista em fazer aquilo que tu faz. Mas tu parou. Tu parou, tem coisas novas, tem obras maiores. Esse ano, a conferência lançou uma palavra profética como uma pedrada. Obras maiores, igreja. Não foi só uma conferência, não foi só um tema para esse ano. Não foi. Nós precisamos entender as coisas espirituais e discerni-las. Nós somos uma igreja, amados, que o Senhor ainda está falando. Mas nós precisamos ouvir espiritualmente aquilo que o Senhor fala. Vamos avançar. Sinais de que estamos no fim de um ciclo espiritual. Aquilo que funcionava já não está mais funcionando. Os métodos que davam resultado já não estão mais dando. Tiago, quando eu ficava numa situação de aperto, eu passava 3 dias orando e o Senhor, respondia. Agora o Senhor não responde mais. Não é porque Ele não está se agradando das tuas orações, mas é porque o Senhor está dizendo que agora Ele quer fazer diferente. Muita coisa já não está dando resultado, mas está funcionando. Está acontecendo, mas não está dando resultado. Acontece e funciona, mas não está dando resultado. Olhe para você. Começa a mapear a tua vida, se esses sinais estão acontecendo e espiritualmente manifestando no natural. Tiago, eu fazia uma campanha de vendas, mas eu não estou vendendo mais. Atento aos ciclos. Atento aos métodos que já não funcionam. Terceiro sinal é quando Deus começa a falar sobre este assunto. E esse sinal, quem está aqui não pode dizer que está vendo ele. Você não pode sair daquele dizendo, eu não recebi o sinal de Deus da mudança de ciclo na minha vida. Porque essa mensagem, ela tinha que ser dada antes de acabar novembro. O pastor disse assim, Tiago, tu ora para minha garganta ficar boa. Eu disse, e agora, Jesus? Se eu orar para a garganta do pastor ficar boa, eu não vou ministrar. E agora, Senhor? E eu amo orar pela vida do meu pastor. E agora, Senhor? Eu disse, Senhor, está em tuas mãos, Pai. Perdoa, pastor, quem orou foi o Espírito Santo, fez a vontade dele. Tinha que ser hoje, e você precisava ouvir isso. Os sinais é quando o Senhor começa a falar, vai mudar, tu tens que mudar, tu tens que sair do lugar, tu tens que renovar a tua fé. É isso que você está ouvindo, é isso que você está ouvindo agora, é um sinal de Deus.
O próximo sinal é quando começa um desejo santo assim no teu coração, igreja. Oi? O 3 é quando Deus começa a falar sobre mudanças. Aleluia. Esse é o terceiro sinal. O 4 é quando o Senhor começa a colocar no teu coração, igreja, eu sei que tem gente que está incomodado, tem gente que está acordando no meio da noite, tem gente que não está conseguindo orar, porque Deus está começando a colocar um negócio aí, um rebuliço por algo mais, e está incomodando muita gente. É esse desejo santo de viver. Algo que você ainda não falou, que você ainda não cantou, aquilo que é manifestado no espiritual, é manifestado no natural. Eu não falo apenas de coisas espirituais, eu falo de coisas naturais aqui também, povo de Deus. Tem algo incomodando você naturalmente, que você precisa entender que isso é um sinal do final de um ciclo na tua vida. Aleluia. Então vamos continuar avançando. Lembrando que esse primeiro item foi reconhecendo o fim da estação. Agora todo mundo já sabe. Está acabando a tua estação, que a minha também está acabando. Segundo ponto, se preparando para a nova estação. Aleluia. Filipenses 3, do 13 ao 14. Filipenses 3, do 13 ao 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amados, nós queremos nos preparar para viver o novo, a gente precisa ter uma mente renovada. Romanos 12, 2. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Povo de Deus, nós precisamos renovar algumas coisas na nossa mentalidade. Nossas emoções estão mais próximas do nosso espírito do que da nossa carne. E nós precisamos entender o papel fundamental que é a forma que pensamos. Porque os nossos pensamentos muitas vezes nos guiam sem ouvir a voz de Deus. Os nossos pensamentos muitas vezes silenciam a voz do Espírito que está em nós e nos conduzem por lugares que não era para nós conduzir. Por isso a nossa mente ela precisa ser renovada em Cristo Jesus. É de extrema importância você entender isso. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Esquece. Isso é desculpa. Isso é justificativa. Eu fui criado assim, então vou criar meus filhos assim. Esquece. Todo mundo na minha família fala alto, então é por isso que eu vou falar alto. A não ser que você tenha ficado surdo. Esquece. Renove a sua mentalidade. Primeiro passo para tu renovar a tua mentalidade. Transforme limites em possibilidades. Tudo aquilo que te limita. Povo de Deus, e nós somos limitados por muita coisa, sabia? E muitas dessas limitações são como prisões espirituais. Não é algo físico, mas é algo em nós, emocional, que nos mantém em um cativeiro. Nos mantém limitados dentro de uma cadeia que não tem grades, e é por isso que temos que transformar isso em possibilidades. Tiago, eu não consigo fazer aquilo ali não. Acabou isso na tua vida. Eu vou conseguir. Tem uma possibilidade. Tiago, eu não consigo dirigir o culto.
Você vai conseguir. Transforme isso em possibilidade. Rompa com seus limites. Apresente ao Espírito Santo. Verdadeiramente nós somos libertos em Cristo. E nós precisamos entender o que é isso. Ser liberto em Cristo, amados. O povo de Deus precisa entender o que é liberdade em Cristo Jesus, amados. Liberdade não é fazer o que quer, é fazer o que o Pai está mandando. Mas e se você entender isso, quão leve vai ficar a tua vida, porque você vai prosseguir para o alvo. Nós precisamos ser libertos verdadeiramente das coisas invisíveis que nos aprisionam, nos amarram, uma palavra que foi lançada, um pensamento. Tiago, eu sou tímido. Talvez isso é uma prisão na tua vida, um limite que tu mesmo criou. Tu precisa romper isso. Mente renovada transforma limites em possibilidades. Uma mente renovada transforma o medo em fé. O melhor cenário para que a fé seja manifestada é num cenário onde há medo. Vocês sabiam disso? Só que o que está acontecendo é o contrário. O melhor cenário onde a fé tem que ser manifestada é um cenário onde há medo. Mas a gente está invertendo isso. É no lugar da fé que o medo está tomando de conta. A gente está invertendo esse lugar. E se tu quer ter a tua mente renovada, tu tem que entender que nós precisamos caminhar por fé e não estagnar pelo medo. Mas entender que maior é o que está em nós, povo de Deus. Olha só a simplicidade que é essa passagem. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aquele que ganhar, perdê-lo-á na sua vida, para Cristo Jesus. 2026, amada igreja do Senhor Jesus, Nova Aliança, Adonai, Bacuri, Euclides da Cunha. Lança o medo. No lugar do medo, a fé será manifestada. E o amor será manifesto. Terceiro ponto, dentro daquilo que é nos preparar para uma nova estação, amém? Transforme derrotas em expectativas. Mas nem sempre a gente ganha. Domingo muita gente sabe o que foi isso. Nem sempre ganhamos, nem sempre vencemos, nem sempre a enfermidade passa na hora que a gente quer, o milagre vem, nem sempre as coisas acontecem quando queremos, mas não deixe que isso soe em você como se fosse uma derrota. Continue e transforme a derrota em uma expectativa maior. Renove atualmente. Eu não vou tentar não, porque eu já tentei várias vezes fazer a prova da OAB, eu nunca passei, eu vou desistir. Aumente a tua expectativa. Aumente a tua expectativa naquilo que o Senhor quer fazer. Aleluia. O próximo passo para se preparar é um coração quebrantado. Tu quer se preparar para viver o novo de Deus, a nova estação? Quebrante o teu coração, igreja. Eu vou te falar por quê. Tenha um coração aberto à correção. Aleluia. Diga aleluia. Muitos de nós, sacuda sua mão assim para ser todo mundo. Às vezes estamos no mesmo lugar porque não aceitamos a correção. Não demos ouvido ao conselho. Fechamos o nosso coração quando a palavra vem assim penetrando para corrigir algo em nós. E se tu não entender isso, tu não vai avançar naquilo que Deus quer. Se tu não entender que o teu coração precisa estar quebrado para ouvir o conselho, a correção, a palavra dura. Se os discípulos ouvirem, irmão,
Por que nós não vamos ouvir? Ouviram do próprio Cristo. Por que nós não ouviremos dos nossos líderes, pastores? Por que não? Por isso quebrante o teu coração, igreja, para ouvir a correção do Senhor, porque vai ter. Aleluia. Chicote vai estralar. O próximo ponto, esteja disposto a aprender. Uma coisa segue a outra. Aceitar a correção é estar disposto a aprender. E estar disposto a aprender é viver aquilo que foi aprendido. É reconhecer que precisa mudar e aceitar o conselho e viver a mudança. Esse próximo ciclo, se prepare para ouvir a correção do Senhor e viver esta correção na tua vida. Esteja disponível a aprender. E o próximo ponto, pronto para obedecer, igreja. Esteja pronto para obedecer o comando do Senhor. Esteja pronto para ouvir e obedecer o comando do Senhor na tua vida. Esteja preparado para isso, glória a Deus. O próximo item que precisamos fazer para estar preparado para o novo tempo, um espírito sensível, ouvidos espirituais abertos. Igreja, tem dia que a gente vem para o culto cansado, não tem? Tem. Talvez você trabalhou domingo em casa, na rua, e você vem arrastado pelo Espírito Santo. Mas não fique disperso. Uma palavrinha só pode mudar o destino de toda a tua vida. Um momento só, e um culto, e uma célula, e um culto de rua que vai passando, pode alterar toda a tua geração, toda a tua descendência, pode ser liberto, porque você ouviu algo espiritual que entrou no teu coração. Por isso, deixe o teu ouvido espiritual sensível para ouvir o Senhor. Esteja sensível à direção que Ele vai dar, que Ele vai falar, que Ele vai apontar. Esteja pronto para ouvir o comando e seguir. É isso que se espera de nós nesse próximo ciclo. Vamos avançando. E qual é a característica de uma nova estação? Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia. Qual a característica de uma nova estação? Agora, muita atenção. São novas direções. Quando o Espírito Santo começa a falar de coisas diferentes em você. Quando o Espírito Santo começa a pedir coisas diferentes no teu coração. Esse é um indício da nova estação, por Deus. O Espírito Santo pediu para a igreja obras maiores. O Senhor abrirá um caminho onde não tem, pastor. Aleluia. Para esta obra maior, para uma casa maior. A gente olha para um lado, olha para outro lado, e não consegue ver com muita facilidade isso. A gente ora, não consegue ver, mas é o Senhor que abrirá um caminho para que isso aconteça. Traga isso na tua vida. A nova estação, um sinal da nova estação, é o Senhor providenciando coisas que você olha assim e não sabe como isso aconteceu, não sabe de onde isso veio, não sabe quem entregou, não sabe quem falou. É o Senhor manifestando a vontade dEle na tua casa. Uma nova estação traz novas responsabilidades. Aleluia. Novas responsabilidades. Estejamos prontos, igreja. Não recuse uma responsabilidade do Senhor. Não tenha medo.
talvez tu ache que não está pronto. A grande maioria de nós tem sempre essa dúvida de não estar preparado para algo, mas quem prepara é quem nos chamou, quem nos capacita, quem escolheu o nosso nome, não é você. Então, descansa o coração quando as responsabilidades espirituais e naturais, povo de Deus. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Muita responsabilidade vai vir. E agora eu falo de coisas naturais, igreja do Senhor, viu? Você que congrega-se aqui, debaixo da graça do Senhor Jesus, vai assumir alguns lugares de comando. Estou falando de coisas naturais. Tua voz se tornará uma voz de comando, de liderança, amém? Esteja preparado. E eu te digo que tu não é a pessoa naturalmente mais capacitada para quando isso acontecer, receber essa autoridade, amém? Mas é o Senhor que está te capacitando para isso. Por isso, não tenha medo quando isso acontecer. Vamos avançando. Haverá novos encontros. Aleluia. Pessoas vão entrar na tua vida. Você vai conhecer novas pessoas. E essas pessoas serão como chaves na tua vida. Você será como uma chave na vida de outras pessoas. Esse é o sinal de uma nova estação. Você se tornando uma chave, você recebendo chave através da vida de outras pessoas. Também haverá novos desafios. Novos desafios, povo de Deus. Se prepare para isso. Se prepare para viver coisas novas. Se prepare, igreja do Senhor, para viver isso. Precisamos cooperar com esse tempo, aleluia. Nós precisamos cooperar com isso. Tenha disciplina, desenvolva uma disciplina espiritual. No começo do ano tudo é uau. Todo dia eu oro, todo dia eu leio, todo dia eu medito, todo dia eu oro, todo dia eu leio. Chega fevereiro, aí eu estou cansado hoje, eu intervalo de carnaval, não sei o que, não sei o que. Tenha disciplina. Tu quer ter disciplina em algo natural? Seja disciplinado em algo espiritual. Aquilo que teu espírito está preparado é vencido pelo teu corpo. Tiago tem uma meta de ser fitness. Pois disciplina o teu espírito. Tiago, eu preciso comer menos, reduzir o peso. Disciplina o teu espírito, amados. Toda disciplina natural parte de um espírito disciplinado. Crie novos hábitos. Seja um homem e uma mulher de oração, que não dependa de circunstâncias e de horário. Hoje foi muito corrido, e eu não orei, mas a morte não espera o teu tempo. Não deu tempo, pastor, de eu ler aquele livro que o Senhor disse que era para me ler. Deu tempo sim. Isso é desculpa, amados. A ausência de tempo para coisas espirituais é desculpa de homens. É desculpa. Lembre disso quando você for dar um motivo para algo que você não fez espiritualmente, você está dando uma desculpa. Nós precisamos cooperar com o Senhor. Segundo, mantenha-se a comunhão. Comunhão da presença do Senhor e a comunhão no corpo de Cristo. Sozinho não vamos a lugar nenhum. Deixar de congregar, amados, é como alguém que está à beira de um precipício.
Se você pensa que é só vir a um culto, eu posso assistir de casa porque agora é transmitido. Mas você está à beira de um precipício espiritual. Mantenha comunhão com os irmãos. Mantenha comunhão com o corpo de Cristo. Mantenha comunhão com o Espírito Santo. Esteja disponível, igreja. Esteja disponível para o Senhor. Tudo aquilo que estamos falando espiritualmente é para ser refletido naturalmente. Sirva aonde estiver. Sirva aonde estiver. Não despreze pequenos começos. Aquilo que falamos espiritualmente, que seja manifesto naturalmente. Quem é que pode limpar a loja hoje? Eu não vou limpar porque o meu contrato é para vender. Esteja disponível aqui, ó. Me dá essa vassoura aí, meu irmão. E assim é espiritual também. Tem alguém para orar? Tem alguém mais preparado do que eu? Não, deixa eu orar, pastor. Eu não sei, mas eu oro. A Ana, minha filhinha, todo dia é uma oração que ela tira, não sei de onde, meu Deus. Nunca ouvi isso. Toda vez é uma história nova. Tá bom, papai? Eu disse, glória a Deus, meu Deus. Que saiu um amém. Povo de Deus, fique de pé, nós vamos orar agora. Chamar o ministério de louvor.